E desde já nós queremos fazer algumas colocações em que os hospitais pedem ao SUS um aumento. E aí eu vi o senhor falando em aumento de recursos do governo federal, do governo estadual. Nós temos alguns lugares foi dito isto, e foi noticiado isto, que de cada R$100 gasto com o paciente, o SUS repassa 65. E aí me parece que fica dentro também destes 2 milhões que arrecada e 2 milhões e 300 que tem como despesa. Fica num percentual que ficaria até maior se o município não repassasse os valores que repassa. A prefeitura repassou 7 milhões no ano passado e colocou 12 milhões nesse ano, não porque achou que tinha que colocar mais no hospital, mas porque, da maneira com que atende a população de Farroupilha, da maneira em que o hospital gratuitamente atende os munícipes de Farroupilha, necessita de mais recursos. E a gente sabe que esses valores desta dívida não houve uma má gestão, não houve desvios de dinheiro. E esta é uma das colocações que eu gostaria de fazer, porque quando a gente joga isto na imprensa, quando nós fizemos as colocações de que tem 13 milhões de déficit no hospital, e não é, na hora que foi colocado, e as pessoas, a gente ouve isso no dia a dia ali na rua, parece que houve um roubo no hospital. E a gente tem a certeza daquelas pessoas que estavam conduzindo o hospital, do caráter daquelas pessoas que estavam dirigindo o hospital. Então, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor acha que houve somente a má gestão ou se houve algum tipo de desvio no hospital. Porque quando se fala em CPI, geralmente se quer saber se houve alguma coisa de desvio do dinheiro, que é principalmente o dinheiro enviado do município para o hospital, e não daquele que o hospital arrecada, que daí tem o seu conselho fiscal. A dívida do hospital, ela está dentro da crise dos hospitais filantrópicos, comunitários, Santas Casas, o senhor já colocou, já falou que é isso mesmo. Quanto o SUS realmente repassa dos procedimentos que são feitos pelo hospital? Porque me parece que esta colocação de que fazermos alguns procedimentos em que nós podemos receber mais do SUS, ou que são mais, que dão mais resultado para o hospital, ele também não é fácil, porque o hospital recebe os pacientes com os determinados problemas. Nós não vamos poder achar os problemas nos pacientes daquele que dá um resultado financeiro melhor, mas sim um atendimento universal, que é o SUS, Sistema Universal da Saúde, sistema único. E aí, eu acho que é difícil de a gente poder ter um recurso maior, porque o que está sendo atendido no hospital é a demanda que nós temos em Farroupilha. A dívida, a gente sabe que tem em torno de 260 mil, que ela está diluída. O caso dos 700 mil reais, que é aquela ambulância, e que foi então uma ação trabalhista, né? A ambulância que bateu aquela vez e deu todo aquele processo. E assim vai vir outros processos, porque tem N processos no Hospital São Carlos, inclusive com o contrato, com a contratação de uma advogada, Vera Genro, que está no hospital, mais uma advogada, que na verdade está agora, me parece que na diretoria administrativa, né? Não é, ou até seria importante que a gente soubesse se ela está no jurídico, e que já existia um jurídico, na verdade são contratações de pessoas com valores também em gastos a mais para o hospital, ou investimento no hospital seria a compra de equipamentos, que foi feito também, que é necessário. Enfim, essa despesa toda e esse déficit que nós temos mensal de 300 mil reais é a situação, claro, que se encontra no hospital hoje. E nós vimos aqui também que, segundo a Associação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, a dívida das instituições no Brasil é de 12
bilhões de reais. 12 bilhões de reais. E no Rio Grande do Sul, 1,2 bilhão de reais nos hospitais. Então, não é diferente aqui em Farroupilha. Por isso que a administração municipal tem sim que achar o mecanismo de poder repassar os 12 milhões ao Hospital São Carlos. E no próximo ano, quem sabe, tem que se repassar este mesmo valor para que os munícipes de Farroupilha possam ser atendidos no hospital. Porque se nós dependermos do SUS, se nós dependermos... Porque as pessoas vêm aqui em Farroupilha, Cirano, e dizem assim, como o SUS aqui em Farroupilha é bom. O SUS aqui em Farroupilha, ele é igual a qualquer outro lugar. A diferença é que o município investe. E se não tiver esse investimento, esta dívida me parece que fica cada vez maior. Infelizmente, termina o tempo. Passou, mas pode ser um pouquinho mais. A palavra está com o Cirano. Mais alguém quer falar? Não? Tá. O SUS, eu vou dar para a gente traçar um paralelo. Um hospital só com particular e convênios, Unimed, enfim, todos os convênios que tem, o hospital é difícil de sobreviver. O hospital, ele precisa, hospitais que atendem o SUS, eles se tornam até mais viáveis. Tá? Hoje, a receita do hospital, ela deve estar em torno de 70% da receita é SUS. Isso contando com o dinheiro do município, porque o dinheiro do município é público também, né? Então, somando o município e mais o que vem do SUS com a filantropia, isso passa até de 70%. Então, só com particular e só com convênios, o hospital não sobrevive. Então, talvez até só com o SUS ele sobreviva, porque aí também aumenta o compromisso, né, do governo federal, do governo estadual, também aumenta mais o compromisso. Mas só particular, só atendimento de convênio, nenhum hospital vai sobreviver. A gente tem um exemplo aqui do Fátima, né? O Fátima está saindo da linha só de trabalhar com o círculo operário e tudo, e entrando, buscando o SUS também. Então, o SUS é muito importante para a sobrevivência de todos os hospitais, principalmente os filantrópicos. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com o SUS no sentido de nós buscarmos aquelas áreas que o SUS paga bem. Né? Tem algumas cirurgias que o SUS paga mais do que a Unimed, por exemplo, cirurgias torácicas, né, que entra alta complexidade, o SUS paga mais do que a Unimed. A hemodiálise, os planos nem cobrem hemodiálise, o SUS paga muito bem a hemodiálise. Então, tem setores, e aí vai do planejamento, e nós temos que trabalhar para buscar esses setores, esses, digamos, filões, né, para que o hospital também consiga buscar mais receita. Mas não dá para negar que tem uma luta de todo o país, de todos os hospitais filantrópicos, até na área da atenção básica, de mexer na tabela SUS. Isso é muito importante. Né? Então, uma coisa não exclui a outra. Temos que lutar pelo aumento da tabela, mas também reconhecer, né, o SUS como um caminho importante, necessário, tem suas deficiências, tem as suas falhas, mas é de fundamental importância para a sobrevivência até de todos os hospitais filantrópicos. Então, isso eu acho que é importante ressaltar. A questão eu estou lá 40 e poucos dias, né, estamos analisando, conhecendo, né, toda a parte de custeio da máquina e tudo. Né, não tenho como afirmar nada aqui, dizer se houve má utilização do dinheiro ou não houve, isso eu não tenho como afirmar. Né, isso precisaria ter uma profunda auditoria para avaliar, para buscar. E nós estamos lá apagando incêndio, né, buscando tocar o dia a dia, resolver as questões, né, do hospital. E hoje eu não tenho como dizer nada disso. O que eu sinto, né, como falei anteriormente, né, faltou um cuidado maior no planejamento, né, das ações, porque se ampliou demais e não tinha uma retaguarda financeira, né, para aqueles investimentos. Relacionado com a advogada, nós temos uma advogada que está nos auxiliando, ela trabalha no jurídico, nós estamos fazendo o levantamento de todos os contratos, convênios que a gente tem com os planos de saúde, e também me auxilia na gestão também. Então tem uma advogada que está trabalhando com a gente. Mas
no sentido de somar, da gente qualificar a gestão, de aprimorar, né, de buscar resultado, de a gente melhorar essa relação com os convênios, que a gente acha que dá para buscar mais receita, né, junto aos convênios e aos contratos existentes. Então, esses 3 itens que eu anotei, não sei se eu deixei algum de fora, Arielson. Acho que não sei se eu deixei. A palavra está com o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa presente, demais pessoas. Saudações especial de agradecer a sua presença, Cirano. Né? Obrigado. Quero prestar algum esclarecimento aqui sobre o Hospital São Carlos. Realmente, aqui a gente, com certeza, os 15 vereadores, algumas perguntas vão ser repetidas. Porque o foco é só uma. É os 10 milhões que o município, hoje, em torno de 10 milhões, que o município é devedor. Né? Hospital. E realmente foi jogado para a imprensa, e eu também entendi isso, e nós como vereador, eu sei que o senhor foi prefeito, não sei se o senhor passou pela Câmara de Vereadores também, eu sempre digo que nessa casa que o vereador é o para-choque da política. É nós que estamos na rua, e é nós que as pessoas vêm e perguntam como é que está a situação aqui, a situação aí, daquilo aqui, daquilo lá. Né? Por que 10 milhões? Né? Então parece que realmente, quando se fala na imprensa, 10 milhões de dívida. Era 3, dias depois já veio para 10 milhões. Será que esse dinheiro foi desviado? Ou ele foi aplicado dentro do hospital? Né? E para mim o senhor já me respondeu o que eu queria saber. Se ampliou demais, mas não tinha os rendimentos suficientes. Então a resposta para mim já está dita. Realmente foi um equívoco de fazer de ampliar o hospital sem ter recursos. Aí surgiu a dívida. Tá? Hoje o déficit é 300 mil reais por mês. Se nós pegar 30 meses, 3 vezes 3, 9, já são 9 milhões. Não é difícil chegar a 10 milhões de reais. É rapidinho. Cada 90 dias dá 1 milhão de reais. A pergunta que eu lhe faço, desde quando que o hospital vem com a dívida e ela vem crescendo? É no último ano, nos últimos 4 anos, nos últimos 12? Se o senhor já tem esse levantamento, né? Ou se é de 20 anos para cá, que sempre vem vindo, que a gente sabe, a gente ouve na imprensa, a gente... André, antes. Na TV aí a gente vê todo dia que fecha o hospital aqui, fecha o hospital em todo o país. E eu me orgulho de dizer que nós temos um hospital hoje em Farroupilha dos melhores da região. O senhor mesmo disse isso e ninguém pode contestar esse problema. Então, hoje a dívida então em 10 milhões. O hospital, outra pergunta, o hospital tem algum outro crédito, vamos dizer, só para não falar que o hospital deve, tem algum crédito de algum outro hospital que se serviu do nosso hospital, que a gente sabe que aconteceu aqui em Farroupilha, lá com Pelotas, pagando o hospital de Pelotas, aqui o nosso prefeito aqui pagou, vamos dizer, não vou dizer fortunas, mas valores altos para atendimento de UTI e coisa. Farroupilha tem algum hospital hoje na região, no estado, que deve para o Hospital São Carlos? Né? Gostaria de saber essa pergunta. Como o senhor, então, o planejamento, apesar que o senhor faz 5 meses, eu acho que não faz isso, que o senhor está em Farroupilha, no Hospital São Carlos, né? 40 dias, tá? Se o senhor já tem, então, um planejamento diferente daquele que vinha sendo adotado, para tentar parar essa sangria. Para parar essa sangria do hospital, para aumentar essa dívida, vamos dizer, de 300 mil reais por mês. Porque logo, logo, se o senhor fica aqui, vamos dizer, mas vamos pegar até o fim de 2013, né? Isso já vai chegar a 15 milhões. Né? Então, é muito preocupante, sim. Né? Qual é a visão que o senhor tem, então, para no mínimo, né, não deixar essa dívida crescer até 2013, não vou falar em 2014, 2015, 2016. Dentro de 2013, o senhor já tem algum projeto, né, que o senhor sentou com o conselho e coisa para tentar trancar essa sangria. Então, essas 2 perguntas que eu gostaria de fazer. Né? Obrigado. Obrigado, vereador Kiko.
Não, do meu conhecimento, nós não temos nenhum hospital que está devendo para o São Carlos, né? Pode ser que tenha alguma pendência, mas pequena, irrisória, mas eu não tenho conhecimento, tá, vereador? Nós também não estamos com hospitais, um pouco com Pompeia, tudo, mas é parte de serviços. Nós estamos aí com o setor de tomografia está desativado, então algum serviço ali de tomografia, alguma coisa de UTI, de emergência, que a gente não possa atender aqui no São Carlos, mas coisas corriqueiras, né? Planejamento para parar a sangria. Bom, é um pouco do que eu já falei anteriormente, que nós estamos trabalhando nessas duas linhas, né, de ação. Uma, conhecer bem a parte de custeio, para a gente conhecendo o custeio, né, a gente tem condições de negociar com planos de saúde, com municípios, né? Os municípios, por exemplo, que nós temos a referência, somos referência para a área de cirurgias eletivas, o SUS nos paga uma parte, né, que é referente à IHs, a autorização de internamento hospitalar, e o município nos paga outra parte. Então, nós sabendo na ponta do lápis do nosso custo, nós podemos negociar com esses municípios para eles fazer essa complementação que ela é necessária, né? Senão nós não teríamos condições de atender os munícipes desses 11 municípios aqui pertinho. Então, essa parte é de fundamental importância nos apropriar, né, do custo. Quanto custa uma cirurgia dentro do São Carlos? Quanto custa uma UTI dentro do São Carlos? Quanto custa o pronto-socorro do São Carlos? Enfim, cada setor fazer o levantamento para a gente saber onde que é que nós temos que intervir, onde que é que nós temos que mexer para poder adequar o funcionamento do hospital dentro de uma realidade. E do outro lado, aquilo também que nós falamos, que é buscar receita. Por exemplo, na parte de empréstimos, nós temos mais de 8 milhões de empréstimos, né? O BNDES, ele tem uma linha é um programa que é BNDES Saúde. No seu item 2 é para exatamente apoiar os hospitais que estão numa situação semelhante ao do São Carlos, que é buscar recursos com juros bastante acessíveis. Hoje a nossa linha de juros vai de 0,5% até 2,7% ao mês, né, de todos os empréstimos bancários que se fez. Os mais recentes, por estar mais no sufoco, não deu para negociar, provavelmente, e aí se paga um juro mais alto. Mas o juro é bem alto, 2,7% é o juro mais alto que nós estamos pagando. Então, o que essa linha do BNDES ela faz? Ela coloca dinheiro no hospital e cobre todos esses empréstimos bancários e fornecedores, né, num prazo mais longo e com juro mais baixo. O juro que o BNDES oferece é de 1,5% ao ano. Só que para nós buscar esse recurso do banco, né, nós temos que apresentar um planejamento para como o hospital vai sair exatamente no que o senhor colocava. Como é que o hospital não pode continuar com os 300 mil senão mais 2, 3 anos nós vamos estar exatamente no mesmo buraco. Então, o banco quer saber também como é que nós vamos sair, né, e aí então entra um planejamento estratégico, comentei antes, que nós temos que fazer, preparar, né, buscar apoio, né, com pessoas que também têm essa visão estratégica do SUS, né, da gestão hospitalar, para a gente apresentar ao banco e ser aprovado. Nós vamos trabalhar, né, o que for preciso para nós conseguir aprovar esse projeto, né, junto ao BNDES. Okay. A palavra está com o vereador Raul Lerpes. Senhor presidente, senhores vereadores, nosso cumprimento especial ao Cirano, nosso canteiro de Garibaldi, estava atuando aqui em Farroupilha. Bom, realmente o senhor me apresenta números aqui que a gente tem pouco cabelo, mas a gente fica com ele de pé, né? Porque, veja bem, com 8 milhões de banco, você falou, eu juro, eu estou calculando aqui a 2,7, vai dar mais de 200 mil reais de juros por mês. E o senhor falou em 300 mil reais de déficit. O déficit aí, eu quero saber, o déficit é da manutenção do hospital ou está incluído esse juro? Está incluído de 0,5 a 2,7. Né? Mas eu fiz uma média, mas de qualquer forma dá em torno de 200 mil reais. Nós pagamos digamos assim, de prestação do juro e amortização em torno de 250 mil por mês.
Né? Então, se nós conseguirmos equalizar e esse junto ao BNDES, nós vamos baixar para uma prestação de 100 mil. 100... Mas o capital tem que ser negociado integralmente. Então, de qualquer forma que for a longo prazo, isso é realmente muito preocupante, porque mesmo que a gente saiba que o hospital hoje é uma referência não regional, a nível do Estado, e a gente tem acompanhado isso, né, mas vai fazendo furo na água, né? Se fizer fazer furo na água, você vai captando cada vez mais dinheiro no banco, cada vez, daqui a pouco você vai pegar dinheiro mais caro ainda. E eu vi que você já falou que tem 250 mil reais em títulos protestados, isso? Sim, estamos com 250 mil títulos protestados. Fornecedores? Fornecedores. Daqui a pouco você fica sem crédito, né? Também tem todo esse problema aí, né? Estamos no limite. Negativo, daí você não consegue também verbas federais, porque tem esse problema. É verdade. Eu não sei como é que estão as questões trabalhistas, fundo de garantia, INSS, como é que está a situação? Nós não temos a CND, né? não conseguimos a CND. Aí temos que saudar para poder conseguir a CND. Exatamente. Então, cada vez a coisa ficando mais difícil, porque até vai buscar recursos federais em função das negativas, né? Então, realmente é uma situação bastante complicada, e eu acho uma árdua tarefa, e acho que só realmente com isso que o senhor falou agora, a nível de BNDES, que a gente consiga a longo prazo, para dar um fôlego para começar a trabalhar aqui, para lá adiante, conseguir equilibrar. Porque eu acho que a nível de construção, aí acho que deve estar imobilizado, deve estar tudo mais ou menos concluído, a não ser aquela parte da UCI, que parece que falta ainda alguma coisa para ser feita. Faltou falar da UCI, né? É verdade, depois eu falo. Então tem ali também alguma coisa que tem que ser feita, investimentos ainda. Não sei como é que está essa situação. Eu já comento com o senhor também. Da UCI, ali aquela área destinada à UCI. Sobre a UCI, também até a vereadora Glória, presidente, comentou, teve um projeto que já foi até aprovado pela Vigilância Sanitária, mas acabaram ocorrendo mudanças. E nesse meio tempo, também acabaram surgindo novas exigências, né? Eu acho que o doutor Hélio esteve aqui presente, né, Glória? Sim, tudo bem. Isso fala assim, a parte física, né? Isso. Então, ela praticamente está pronta para a parte física, precisa de uma adequação de um lactário, né, uma adaptação, estamos fazendo levantamento com um arquiteto, um engenheiro, enfim, que possa adequar o projeto e para nós reapresentar e aprovar, ter toda a nossa área aprovada. O governo do Estado disponibilizou um valor de 300 mil reais para nós concluir, né, a UTI, que eu acho que é um valor até suficiente para nós concluir toda a parte física, toda a adequação. E há um compromisso também do secretário com o prefeito Clayton também, de que ele vai apoiar para a gente poder fazer toda a complementação necessária de equipamentos para a UTI. Mas é um compromisso verbal, a gente acredita que vai ser real. Né? Só para concluir, eu vejo há pouco o vereador Arce que falou, né, de que a dívida hoje com os hospitais, né, saúde, né, isso que falou, 12 bilhões. Mas isso é pouco, 12 bilhões, né? Isso é pouco. Na realidade, está se gastando hoje com os campos de futebol para a Copa do Mundo. Então, essa é a preocupação. Eu vejo o Paulo Santana, toda semana ele fala esse mesmo problema. Não que sejamos contra a Copa do Mundo agora. Todos esses investimentos lá tem, para os hospitais e para a saúde não tem. Então, essa é a nossa preocupação, eu acho que a preocupação de vocês, cada vez se comprometendo mais, por exemplo, o nosso hospital, que é uma referência, um hospital grande, e que se faz o melhor possível, mas na realidade não tem os recursos e aí vamos ficar prejudicados. Estamos aí pagando aí mais de 200 mil reais por mês de juros, que às vezes é um dinheiro botado fora, porque senão nós não recuperamos nunca mais a intenção do tratamento. Então era isso que é a minha colocação. Tá. Obrigado, vereador. A palavra está com a vereadora Maristela Pessim. Senhora presidente, colegas vereadores, imprensa, demais presentes, internautas, uma saudação especial ao senhor Cyrano Cisilotto, diretor aqui do Hospital São Carlos. O senhor já praticamente respondeu por diversas vezes algumas questões, mas eu também gostaria de fazer algumas considerações. Eu tinha escrito aqui que eu iria perguntar para o senhor o que pode ser feito, mas é a curto prazo, para dar um atendimento cada vez melhor no Hospital São Carlos. Aí o senhor falou aí que uma delas, duas seria reduzindo despesas e buscando receitas. Mas eu queria saber, na prática, hoje, o que está sendo feito para reduzir essas despesas e buscar essas receitas? Quais as despesas que estão sendo reduzidas atualmente, que foram reduzidas? Outra coisa, e isso a gente é questionado bastante na rua, inclusive,
Pelas informações que nós temos aqui, a menos que eu esteja errado, o senhor ainda continua morando em Garibaldi. Sim. Aí, muitas vezes, as pessoas perguntam para a gente e eu repasso isso ao senhor. Vamos supor que o senhor estivesse já fora do seu horário de expediente, estivesse na cidade de Garibaldi, e que o senhor fosse extremamente necessário aqui com relação a uma decisão ou algum procedimento de urgência. O senhor sente muita dificuldade nesse sentido? Como é que está sendo? Como é que o senhor faz isso? Até para que a gente possa tranquilizar a nossa população. Outra coisa, se o senhor está aqui há mais ou menos uns 40 dias, está ainda, e isso é normal, analisando a situação do hospital, não é um pouco prematuro, em especial da sua parte, de quem está falando isso, dizer que foi um mau planejamento a situação em que se encontra o hospital atualmente? E se isso realmente for, o que o senhor se baseia, e o senhor disse aqui para nós que seria talvez um mau planejamento, no que o senhor se baseia para chegar assim tão rapidamente a esta conclusão? E por fim também, essa é uma curiosidade pessoal, mas eu acho que muito mais do que pessoal também, por parte dos farroupilhenses, por que a advogada Vera Genro no Hospital São Carlos? Eu gostaria de saber também se o senhor tem a informação aonde ela trabalhava antes dela vir para cá, qual o real parentesco dela com o nosso governador Tarso Genro, e aí eu vou perguntar, eu acho que isso é muito mais até para os meus colegas vereadores de situação, será que Farroupilha não teria nenhum advogado com a competência, com a capacidade da Vera Genro, mas que conhece a realidade do nosso município para assumir esse cargo? Essa é uma questão assim que eu gostaria muito que não conheço esta pessoa, não conheço essa advogada, talvez ela realmente tenha muita competência, mas eu aqui defendo mais uma vez, onde estão os nossos advogados, os advogados que ajudaram o prefeito Clayton a chegar onde ele está? E eu não vou aqui falar além disso, porque se eu começar a falar vai vir muito mais coisa. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta com todo respeito a esta pessoa, mas que eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de entender. Era isso, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E desejo sucesso no seu trabalho, porque além de dedicação e de trabalho, nós precisamos de muito resultado. E eu sei que essa não é uma tarefa fácil. Obrigada. Obrigado, Tetela. Bom, eu acho que é importante a gente fazer essa... Uma coisa é a gente olhar a parte, digamos, a saúde financeira do hospital, né? Que a gente tem que ter todo esse olhar cuidadoso e carinhoso com ela. E a outra é a parte do atendimento, né? Em nenhum momento o hospital deixou ou vai deixar de atender a nossa comunidade, né, sempre buscando a qualidade, sempre buscando o bem atender, que é a missão do hospital, é compromisso dos funcionários do hospital, e eu tenho certeza que isso aí não vai deixar de acontecer, e nós estaremos lá junto com eles, né, motivando eles para a gente continuar fazendo esse bom atendimento do hospital. Acho que é importante também a gente ter um pouco da noção, às vezes sai na imprensa, a reclamação está no rádio, jornal, enfim, de problemas pontuais que acontecem, e eu diria principalmente no pronto-socorro, porque ali é um setor que atende muita gente, né? Então, se nós tomarmos o número de pessoas que o hospital atende hoje, né, com os problemas que são levantados, pontuados, talvez tenha problemas que nem sejam levantados, né? A gente vai ver que há um grande número de pessoas que são atendidas, bem atendidas, e saem de lá muito contentes, em detrimento daquela que tem algum problema, né? Que reclama ou que vai para um jornal, para uma rádio, né? Então, por dia, nós atendemos em média 250 pessoas por dia ali no pronto-socorro. Então, é um número bastante significativo de pessoas que procuram pela referência, pela qualidade de serviço. E é difícil, né? Por mais, né, alguém que trabalha com comércio, ou nós vereadores, é difícil
né, a gente contentar todo mundo, atender todo mundo, né, às vezes a pessoa chega lá, né, com a sua razão, né, com a sua motivação, mas por algum motivo ela não se sentiu bem atendida e causa. Não vou dizer que não tem problema, mas a gente, né, estamos agora até com o propósito de a gente melhorar essa parte da escuta, né, da gente ter uma ouvidoria ali no hospital mesmo, para a gente, né, procurar trabalhar cada vez melhor essa parte do atendimento. Então, há essa preocupação, né, o pessoal do pronto-socorro sabe que ali é o momento de mais tenso, né, que aí sempre acontecem problemas ali, mas eu digo, né, e afirmo, Tetela, que ali proporcionalmente é um número bem pequeno de problemas que acontecem em detrimento do grande número de atendimentos que o pronto-socorro faz. Né? Estou elogiando todo o pessoal lá, todos os funcionários que se dedicam, né, e lutam para não deixar acontecer isso, mas por vezes acontece. Temos recebido, tá, essas reclames, essas sugestões da comunidade. A gente tem recebido nosso gabinete ali está de portas abertas ali para as pessoas que querem vir lá, né? Todos os vereadores também serão muito bem recebidos lá para conversar, conhecer nosso hospital cada mais perto, né? Ainda você já conhece, mas mais de perto, a gente falar também dos nossos problemas ali. Então isso é importante e a gente dessa maneira a gente está conseguindo se aproximar do funcionário para poder melhorar todo esse atendimento. Então, dito isso, né, a primeira parte da tua colocação foi atendimento e recursos, eu quis fazer essa relação, né, mas tinha mais alguma coisa, acho que a redução de despesas. Isso. Tá. Bom, nós, dentro desse curto espaço de tempo, a gente consegue já identificar alguns setores que a gente pode enxugar na área de pessoal e na área de compras e alguns serviços. Né. Então, já estamos procedendo, infelizmente, mas é uma realidade, alguns cortes na área de pessoal, alguns fornecedores e algumas coisas que não são diretamente, serviços que não são diretamente relacionados com a área da saúde. Por exemplo, nós temos aqui a imprensa também hoje aqui presente, os investimentos para serviços de divulgação e tudo, a gente não estamos pagando, né, toda essa parte. Enfim, essas questões que não têm uma interferência direta, né, no dia a dia do hospital, do funcionamento. Qualidade, né? E renegociando dívidas com fornecedores, né, prolongando mais o prazo, enfim, não podemos deixar de pagar, porque sem os insumos necessários o hospital também não funciona. Então, mais esse trabalho que a gente está fazendo, né, na tentativa de reduzir as nossas despesas. Bom, quanto o fato de eu morar lá em Garibaldi, não vejo problema, eu chego cedo, saio tarde, né, o hospital disponibiliza um telefone funcional para mim. Nós temos um regime de plantão administrativo, né, no fim de semana também. E, então, quando as meninas, digamos assim, estão ali, não conseguem resolver, elas me ligam e eu estou à disposição aí 24 horas para o hospital, né, não tem problema nenhum. Se precisar, a gente está ali, 10, 15 minutos de deslocamento de Garibaldi, não é problema. Tá. A prematuros dizer a questão de mau planejamento. Quando eu fiz essa referência, eu me lembro assim, que até nós estávamos conversando com o Marcos antes do Farroupilha, a gente estava dizendo assim, e é um jargão que a maioria usa. Se tem bons projetos, dá para buscar dinheiro, né? E eu acredito que o hospital tem bons projetos, teve bons projetos, e eu acho que faltou apresentar e buscar mais recursos junto ao Ministério da Saúde. Né? Por exemplo, toda a construção que fez dos 2 blocos, na minha opinião, poderia ter sido buscado recursos junto ao Ministério da Saúde. Né? E foi, na verdade, foi usado o recurso do próprio hospital, né, e do município, para se pagar toda aquela infraestrutura. Então, eu acho que faltou um pouco disso, de ter o projeto, apresentar, buscar. Né, já tem muitos deputados que contribuem com Farroupilha e com o hospital. Né, eu acho que pode se insistir mais ainda com emendas parlamentares. Enfim, tem muitos canais abertos para se buscar esses recursos. Eu acho que faltou mais nesse sentido, que eu me digo que faltou esse planejamento. Né. Sobre a advogada, então, a doutora Vera Genro, ela tem uma grande experiência
Na área de saúde pública, ela trabalhou na 5ª Coordenadoria, ela trabalha diretamente com vários municípios, ela prestou assessoramento na parte de contratualização, e ela tem esse conhecimento. Então, nós entendemos que ela iria nos auxiliar muito na parte de contratualização com o município, que é onde que a gente consegue buscar um pouco mais de recursos, né, de compromisso do município com serviços que nós prestamos, né. Essa parte de contratualização é um recurso do Estado, né, e também do município, mas principalmente do Estado. Então, a gente fazendo bem essa contratualização, a gente traz mais dinheiro, e ela tem essa experiência. Então, esse foi a intenção. Assim como na parte de contratos com empresas prestadoras de serviço. Esperamos, né, que ela faça a sua parte e que traga resultados positivos para o hospital. Qual é o parentesco dela com... E eu acredito que ela deve ser sobrinha sobrinha e ela trabalhava onde antes? Ela trabalhou na 5ª Coordenadoria, na Fundação Araucária, é uma fundação que presta serviço de saúde. Eu não estou preocupado com isso. Trabalhou também como contratada de alguns municípios que eu sei nessa área para fazer os contratos. Trabalhou na Secretaria de Saúde de Caxias do Sul também por muitos anos, como advogada da Secretaria. E ela tem um bom conhecimento nessa área de... Que bom, então, que ela tem esse conhecimento também. E é a sobrinha do governador, de repente, né? E pode só ajudar. Mais uma, presidente, com relação à UCI, que eu acabei esquecendo, se tem alguma previsão de instalação, enfim, dela, não. Só isso, obrigada. Sobre a UCI, agora vamos ter que... Essa parte do lactário tem que ser aprovada na vigilância... Eu não posso te afirmar a previsão, mas eu acho que ainda dentro desse ano, a intenção é de estar funcionando ainda esse ano. Tá bom, obrigada. A palavra está com o vereador Vandré Fardim. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes, em especial o nosso convidado, Cyrano Cisilotto, também não conhecia ainda. Enfim, acredito que está esclarecendo um pouco essa situação do hospital e na minha concepção, o grande desafio é sanar essa dívida que é grande e que é preocupante. Acho que o vereador Raul já colocou muito bem, fazendo algumas contas, e se tu tens esse déficit que já é de 300 mil por mês e mais os juros que está se pagando, daqui a pouco a situação fica insustentável. E aí eu escutei, a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido, e eu escutei a sua resposta e gostei até da linha que está sendo tomada, que se tu tem esse financiamento à disposição no BNDES, então nós estamos com uma solução aí à vista. A questão é que eu fico preocupado um pouco com as questões de prazos para isso, né? Porque quanto mais tempo levar, me parece a dívida vai aumentar também. E eu queria saber mais ou menos nesse sentido, os prazos que se tem para desenvolver esse projeto de captação, digamos assim, essa reestruturação, onde vai se fazer novos convênios para se conseguir mais retorno para o hospital. Qual é a previsão para se terminar esse trabalho e apresentar uma proposta definitiva nesse sentido para conseguir esse financiamento, sanar a dívida e ao mesmo tempo sanar o déficit mensal. Digamos assim, e se tiver nesse ritmo como está hoje, certamente o dinheiro que está vindo para sanar essas diferenças todas deve estar vindo do poder público, deve estar vindo via prefeitura, caso contrário o hospital já estaria com os seus serviços comprometidos. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente, na minha concepção agora, a questão de prazos e quanto que a previsão é dos 12 milhões para o município fazer de investimento esse ano. Talvez isso tenha que aumentar esse valor, enfim. André, então,
A questão de prazo, né, mais para tu ter, a questão do banco, nós estamos nos dando uma meta de 3 meses. Né? Nós conseguimos trabalhar, apresentar toda a documentação e em 3 meses a gente ter, esse é o prazo, é uma meta que a gente está se dando. Né? Esperamos que a gente vá conseguir. Essa é uma das ações, né, que a questão do banco vai nos ajudar a aliviar esse déficit mensal que nós temos. A questão de precisar o município botar mais dinheiro, ele já colocou até. Na verdade, seria 1 milhão por mês. Né? Nós estamos no mês, terminamos no mês 4 e já tem mais de 4 milhões que foi repassado para o hospital. Então, o município o prefeito Clayton já até adiantou mais dinheiro do que, digamos, seria o compromisso de 1 milhão por mês. Né? E esperamos, né, com essas nossas ações e também buscando recursos junto ao governo do Estado através de incentivos para traumato, ortopedia, para os leitos de psiquiatria, enfim, para todas as ações que nós estamos tomando, né, na gente chegar no final do ano e a gente está 0 a 0. Tá? E esperamos que a Prefeitura não precise colocar mais dinheiro. Essa é a nossa expectativa e nós temos um sentimento que nós vamos conseguir. Mas tem que casar todas essas ações. Né? Tem que casar a questão da redução do pagamento bancário, redução da nossa folha, redução do custeio da máquina, né? Enfim, como um todo. Enfim, tem que ter todas essas ações acontecendo. São grandes as ações para serem realizadas. É verdade, o desafio não é de um mês para o outro. Com certeza. Eram essas as minhas dúvidas principais, estavam nesse sentido. Ok. Então a palavra está com o vereador José Mário Belaver. Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadoras, a imprensa, demais presentes na sessão desta noite, e uma saudação especial ao Cirano. Bem-vindo a esta casa. Obrigado. Eu estava muitas perguntas já respondidas e a gente ouviu e atentamente, então já diminuiu as nossas dúvidas. Que bom que o senhor esteja aqui fazendo todo esse esclarecimento, porque é que nem a vereadora Tetela disse, nós somos questionados muitas vezes, existe essa dívida mesmo, qual foi o motivo, e a gente sabe da construção, do atendimento. Graças a Deus nós temos um atendimento no Hospital São Carlos de primeiro mundo, podemos dizer, porque algumas pessoas, que nem o senhor citou, reclamam, isso é normal, mas a grande maioria são bem atendidas. Nós não temos, se ouve da população isso. Que bom que continue assim e a tendência é até melhorar. Mas sobrou uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Qual que é o juro pago pelo hospital, se o senhor tem hoje esse juro que o hospital paga, entre esses 300 mil que o senhor falou que é déficit e juro? Se o senhor tem agora na cabeça esses valores. Porque juro, eu sempre fui criado e a preocupação era o juro. Porque se não se paga o juro, a casa desanda. Então, essa que é a preocupação nossa, porque realmente a dívida se paga com todo o sacrifício, mas se o juro não se dá conta de pagar o juro, é preocupante. Então, não sei se o senhor pode... E desejar que o senhor tenha sucesso e que faça um bom trabalho e realmente que possa continuar o hospital dando esse bom atendimento à nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, José Belaver. Obrigado. Olha, eu não tenho aqui o número assim, exatamente de juros, o valor dos 230, 240 mil, não sei quanto que é de juros, não sei ele precisar. Mas uma parte é juro e uma parte é amortização, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Dos 8 milhões, eu acredito que nós já pagamos, temos ainda uns 7 milhões e 272 mil ainda para pagar. E eu não tenho aqui quanto que é o de juro. Então, vou ficar lhe devendo essa. É só mas é 230 mil por mês. Se o senhor pudesse até enviar à casa essa informação, né? Sim. Seria bom para poder a gente até
estar ao par e repassar a quem nos questiona, né? Mas, de qualquer forma, é bastante interessante e sabendo da preocupação para reduzir e é bastante importante negociar com os bancos também que possam diminuir essa taxas de juros, que é muito importante. E há, como o senhor disse mesmo, um banco BNDES que possa fazer esse financiamento com um juro menor, que possa sair dessa posição que se encontra hoje o hospital, né? Se o senhor puder fazer isso, mandar esse resultado, nós agradeceríamos. Muito obrigado ao senhor presidente e ao Cirano. Obrigado, senhor José. A palavra está com o vereador Lino Trois. Excelentíssima senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero cumprimentar o Cirano Ciziloto, desejar as boas-vindas à Câmara de Vereadores. Tomara que essa não seja a única ou a última, que outras se repitam. Quero saudar o Márcio Risse, que é conselheiro do Hospital São Carlos, e em seu nome saudar os demais presentes. Quero saudar o Jorge Bruxo, em seu nome saudar os outros membros da imprensa presentes. Quero saudar os funcionários da casa. Muitas questões que eu havia pensado, refletido para fazer as perguntas já foram respondidas. Só tenho duas questões bem singelas. O Hospital São Carlos é referência regional para determinadas especialidades, determinados trabalhos, como, por exemplo, Nova Roma do Sul, Alto Feliz, Vale Real, enfim, uma série de outros municípios. Esses municípios têm uma contribuição fixa mensal ou é uma contribuição pelos procedimentos realizados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda... O senhor chegou no Hospital São Carlos no final de março. O balanço reflete a realidade de 31 de dezembro. A realidade de 31 de dezembro, déficit do hospital, 3 milhões e 600 mil reais. 3 milhões e 600 mil reais. Para 10 nós teríamos 4 milhões e 600. Teriam sido gerados nesse período de janeiro até agora? Obrigado. Desejo sucesso. Obrigado. Mas desejo de todo o coração, desejo sucesso. Vou pedir só para o senhor repetir, por gentileza, a última pergunta. Em 31 de dezembro, o balanço reflete uma realidade com um déficit de 3 milhões e 600 mil reais. A realidade atual que o senhor coloca, hoje é de 10 milhões de déficit, aproximadamente. Esta diferença entre o balanço e a realidade atual foi gerado nesses 4 meses, 5 meses? Não, vereador. É assim, por exemplo, um financiamento, ele é amortizado ao longo de vários anos, né? Então, naquele ano, ele vai entrar com aquela parcela referente ao ano. Então, no ano de 2012, lá dentro daqueles 3 milhões e 600, provavelmente tem a questão referente daquele empréstimo, mas referente àquele ano. Então, não é referente a todo o conjunto da obra. Não sei se dá para se fazer entender. Então, o balanço ele reflete o ano especificamente. Então, entram ali as questões trabalhistas, entram aí as questões daquele momento, daquele ano. Então, o empréstimo também ele vai entrar ali com amortização referente àquele ano. E vai ficar pendente o que não foi amortizado, né? Aí, no outro ano, daquele mesmo empréstimo é menos, outro ano menos, até saldar e sair do balanço, né, dos balanços seguintes o déficit, né, o valor do empréstimo. Não sei se me fiz entender. Então, na verdade, o balanço, ele é ao longo do tempo, ele teria que tomar os vários balanços, por exemplo, os 5 últimos balanços, por exemplo, para se fazer uma projeção, né, de como seria esse ano, como será esse ano, né, se não houver nenhuma mudança. Eu não sei se o senhor me fiz entender, né? Para a gente ter uma noção de o que será 2013, a gente devia pegar essa retrospectiva e ter essa projeção. E para poder também intervir em cima. Então, não é... os 3 milhões e meio
não é também só financeiro, né? Tem dívidas trabalhistas que vão sendo amortizadas também, tem questões patrimoniais, né? Depreciação patrimonial e tudo. Enfim, entra várias ações aí. Então, acho que não dá para fazer essa relação da dívida atual, né? Dentro desses 10 milhões tem todo o financiamento, né, que foi captado em vários anos. Então, não sei se consegui responder essa pergunta. Com certeza. A primeira? E a primeira, os municípios, eles não contribuem mensalmente, é por serviço prestado. Esse contrato, convênio que nós temos com eles em relação a cirurgias, por exemplo, é um valor fixo, né, para cirurgias eletivas normais. Cirurgias eletivas são aquelas cirurgias que pode esperar um pouquinho para fazer, não é urgência nem uma emergência, né? Então, são cirurgias que elas podem ser planejadas, e são planejadas, e são executadas. Então, em cima de cada cirurgia normal, nós recebemos do SUS R$620, e o município paga a mesma quantidade, R$620. Para as cirurgias de traumato e ortopedia, que é mais complexo, nós recebemos do SUS um valor maior, e o município também nos paga. Fica em torno de quase R$1.000, R$950 para traumato. Então, recebemos essa complementação do município que nos ajuda muito. Então, não há essa todo mês o município recebe. Nós recebemos do governo do estado, né, uma quantidade de autorizações de internação hospitalar de AIHs, que ela entra na contratualização, que eu estava falando antes para a Tetela ali, que é o contrato que a gente faz com o município. Antes era com o estado, agora tem o pacto de gestão, então o município assumiu a gestão do SUS, né, hoje está a cargo do secretário de saúde, então é ele que faz esse gerenciamento para o estado. Né, mas então é o estado também que bota o dinheiro, o município também bota uma parte ali na contratualização, né, e o município lá que vai receber essas cirurgias, Vale Real, por exemplo, ele já destina algumas AIHs dentro dessa contratualização. Então, indiretamente, é um dinheiro que devia ir para ele e vem para a Farroupilha. E aí Farroupilha nos repassa. Então, indiretamente, ele nos passa. Mas, diretamente, é só um contrato que a gente tem por cirurgia prestada. E a gente tem, assim, na parte de obstetrícia também, com vários municípios que a gente atende, mas é por fora do SUS, é o hospital que tem um contrato com nós. Nós fizemos parto, por exemplo, e o hospital paga para nós direto. Mas são por serviços prestados. Surgiu-me outra pergunta, posso fazê-la, senhora presidente? Pode fazer. Esses valores que o SUS paga e as prefeituras eventualmente pagam, cobre o custo? Por vezes, sim. Né? Nós temos lá o nosso custo, esse valor foi acertado também junto com toda a região. Dentro do sistema de saúde está organizado por o Conselho Municipal de Saúde, tem uma comissão intergestores regional, que eles chamam de CIR, que é onde se reúne todos os secretários desses municípios, eles discutem essas coisas. Então, foi acertado em toda a região, ele cobre o nosso custo. Não dá lucro, mas cobre o nosso custo. Obrigado. A palavra está à disposição do vereador Paulinho das Ocas. Senhora presidente, senhores vereadores, demais presentes nesta casa, o nosso convidado, Cyrano, né, uma saudação especial. Desejar, num primeiro momento, sucesso nessa sua árdua tarefa. Essa é uma tarefa que é espinhosa. Eu tinha várias perguntas a serem feitas, mas ao longo da sua explanação, elas todas foram de uma forma ou de outra respondidas. Soubemos da qualidade do serviço do hospital, mesmo que, como foi dito, hajam alguns problemas, de vez em quando algumas coisas surgem, e é normal diante da quantidade de pessoas atendidas, da complexidade, e também soubemos que quem vai no hospital sempre vai com um problema, com uma solução e quer que o seu problema seja urgente. E sei por experiência passada também que às vezes o problema maior não é o paciente, e sim o familiar que está junto, que quer que seja resolvida a situação da forma como ele entende que deve ser resolvida.
e que o problema deles sempre é maior do que o problema do que está ali já há 1 hora ou daquele que está chegando depois. Então isso é natural, é normal, e que gostaríamos que não tivesse problema nenhum. Isso também é impossível. Por outro lado, a gente vê que nós não temos macas nos corredores, nós não temos macas ou filas como se vê em outros locais por esse país de uma forma geral. Só que também, diante da situação da dívida que está, para acontecer isso também poderia ser um passo. Porque se fosse uma empresa nessas condições, eu diria que ela estaria numa situação falimentar. A empresa tinha que buscar urgente uma situação, porque caso contrário a vida dela é curta. Como o hospital é social, é beneficente, não ocorre isso, mas o caminho é o mesmo. E aí a minha dúvida é a seguinte: se o BNDES não aprovar esse plano de nós podermos unir todas as dívidas, passar para um juro compatível, um juro que pode ser pago, que daí sim é aquele juro que pode ser pago e não arrolado junto à dívida mensalmente ou de tempos em tempos. Se não houver essa aprovação do BNDES, qual o plano B que vai permitir que a gente saia dessa situação, em tese pré-falimentar, se fosse uma empresa privada? Tá bem, Paulinho. Obrigado pelas tuas palavras. Olha, vamos direto nessa questão do... Né, a questão do empréstimo bancário, ela é uma das questões, mas eu acredito que ela é um ponto importante, né, para dar um pouco mais de fôlego para a gente e respirar um pouquinho melhor lá no hospital. Então, eu vejo que é um caminho muito importante. Nós não encontramos em outra instituição bancária algum programa, alguma ação que possa nos auxiliar dessa maneira como está sendo com o BNDES, como essa proposta do BNDES. Na verdade, o BNDES ele trabalha com agências credenciadas. Então, ele tem como agência credenciada o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banrisul. Não me lembro se tem mais algum banco particular aí que trabalha. Então, através dessas agências que nós vamos buscar esse recurso do BNDES. Mas é o único programa que tem no país para nos salvar, digamos assim, nessa parte dos empréstimos, né? Então, se nós não tivermos a capacidade de buscar esse recurso, nós vamos ter que buscar outra saída, mas ela não existe em outros bancos, né? Então, nós vamos ter que nos limitar, dentro dos recursos que nós temos, a buscar valores menores e procurar diminuir os juros menores, né? Saldar aqueles juros mais altos, tem juros até de 2,7, 2,6, saldar esses maiores e ficar com os juros que nós temos hoje, que estamos pagando hoje também, os menores, né? É por aí, esse é o caminho. Mas vamos trabalhar muito forte para buscar esse recurso do BNDES. Tá certo, obrigado e mais uma vez desejar sucesso e se nós pudermos colaborar em alguma coisa, pode contar com a gente. Obrigado. Obrigado, Paulinho. A palavra está com o vereador Hildo. Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente e os que nos assistem. E ao Cyrano Cisilotto, boas-vindas e desejo também um bom trabalho, assim como fizeste frente à Prefeitura de Garibaldi. Esperamos que também tu possas realizar um bom trabalho aqui em nossa comunidade. Obrigado. Eu gostaria, por título de curiosidade, quando um paciente realiza um procedimento, em partes o senhor já respondeu espontaneamente, que mais ou menos o município repassa 50% e o SUS 50%. Quer dizer, a União 50%, Estado, enfim, é mais ou menos aí? Não dá para precisar, depende do procedimento que é feito e tudo mais. Depende do procedimento. O SUS cobre todo. Eu gostaria de saber, a União, quanto por cento, mais ou menos, você tem esses dados, e o Estado do Rio Grande do Sul, no caso. Tem uma média, como é que funciona? Porque às vezes a gente vê, assim, o município investindo alto também, né, dentro do orçamento. Então, e a contrapartida de lá é o suficiente? Como é que funciona?
Ou é uma determinação só do município, ou isso é geral, é em todos os municípios, ou todo o país é que funciona mais ou menos igual? Tá bem, Hildo. Então, funciona da mesma maneira em todo o país? Todo o país é a mesma regra. Com contratos e dessa maneira que funciona o SUS. Eu vou te dar uma relação, tá, Hildo, para poder entender. Vamos supor que a subvenção que o município passa é o maior valor que o hospital recebe por mês. R$1 milhão, agora é 900 mil, porque já passou nos primeiros meses o valor é maior, né? Então, 900 mil o município. A segunda maior receita é do SUS. Então, uma grande parte do Estado e uma parte menor do município, que eu não sei te precisar. Porque depende muito porque esse dinheiro que vem do Estado, ele vai para o Fundo Municipal de Saúde. Né? E eu não sei quanto recurso tem ali no fundo, mas certamente o município também complementa com algum valor. E depois que vai para o fundo, vai para o hospital. Né? Então essa é a segunda maior receita, R$430 mil por mês. A terceira maior receita é proveniente dos atendimentos da Unimed. Fica em torno de 350 a 400 mil, varia a quantidade de cirurgias, atendimentos que é feito pela Unimed. Aí depois entra outros planos de saúde, o Círculo Operário Caxiense, o COC, que fica em torno na faixa de 80 a 100 mil reais, a SSI, que vai 50 a 70 mil reais por mês, e a composição vai se dando assim em todos os outros planos de saúde. Mas a nossa maior receita é do município, depois do Estado, e aí por terceiro vem a parte dos planos de saúde. Também colocar, porque quando eu ando no dia a dia nas ruas, e isso não vem de agora, né, dessa gestão, vem da gestão anterior também, que reclamações também referente ao atendimento, às vezes ali no balcão. Então eu gostaria, como vereador, que de repente se colocasse um pouquinho mais de atenção, porque a pessoa, quando ela está doente, ela precisa também de uma atenção, ela está mais fragilizada, entendeu? E então, muitas pessoas dizem, a gente chega lá e fica até com medo de chegar nas pessoas, porque nem olhar no rosto da gente, eles olham para ver se a gente está prestes a desmaiar, ou se a gente está com um problema ou grave ou não, estão ali na frente, assim, sem mais nem menos, colocando nome, número de identidade, né, sem saber quem que é, e fica por ali mesmo. Então, às vezes, claro que estamos fugindo um pouquinho do assunto, que é a questão da dívida do hospital, mas só colocar isso aí para pedir uma reivindicação, né, em nome da comunidade, para que de repente as pessoas sejam um pouquinho mais bem atendidas ali no balcão, que essas pessoas deem mais atenção aos clientes, às pessoas que estão doentes e às famílias também. Se puderes ver isso aí também. Tá obrigado. Bom? Obrigado. Obrigado. A palavra está com o vereador João Reinaldo Arrose. Boa noite, senhora presidente, senhor Cirano, demais colegas, imprensa e demais pessoas que estão participando dessa sessão. O senhor falou que houve um descompasso entre a ampliação do hospital e o planejamento para isso, né? A gente sabe que o credenciamento do hospital para média e alta complexidade exige um investimento, que esse investimento seja feito antes para depois um posterior credenciamento, né? Nós já estamos operando em média complexidade na ortopedia, né? E para buscarmos a alta complexidade em outros setores, o hospital tem que estar preparado. Eu acho que esse investimento que foi feito no hospital, e talvez tenha causado esse, para mim, gastar dinheiro no hospital para futuras ações, é investimento. Né? É uma despesa quando chega a hora de pagar, mas até lá é um investimento que o hospital está fazendo para conseguir ampliar, para conseguir melhorar para o futuro, para conseguir atender
procedimentos cada vez mais complexos, né? O senhor não acha que o hospital se preparou para isso, nessa situação que o senhor acha que houve um descompasso aí? Talvez não houve um planejamento ou não andou na velocidade, os dois não andaram na velocidade juntos. O senhor não acha que aconteceu isso? E que hoje o hospital está mais preparado para conseguir resolver e se credenciar a alta e média complexidade? Vereador João, então não, é verdade, hoje o hospital tem mais estrutura para atender, né? Sempre é necessário investimento na área da saúde. O que eu me referi antes é que poderia ter se trabalhado mais a busca de dinheiro junto ao governo federal, né, para as construções, para a ampliação do hospital, para compra de equipamentos, nesse sentido. Então, mas nesse sentido que eu me referi, que faltou essa visão de buscar fora em vez de gastar o recurso que tem. Eu tenho a impressão que até essa visão de buscar fora houve. O que demora é os projetos serem aprovados. Nós não estaríamos no patamar que o hospital está hoje se nós dependêssemos unicamente de projetos feitos através desse sistema que o senhor tem dito. Concordo também, né? Mas eu acho que nós não conseguiríamos estar atendendo as pessoas da forma como estamos atendendo hoje se tivéssemos feito via projeto, via, né, muitos políticos, muitos deputados têm colaborado, né? Mas isso são parcelas pequenas. O nosso projeto aqui é bem maior, né? Como está demonstrando a dívida, né? Eu acho que o hospital se preparou. Hoje nós temos, o hospital tem condição de buscar, por isso que eu acredito que esse projeto vai ser aprovado no BRDE, porque ele tem por onde sair, tem como mostrar que nós temos fôlego para chegar lá. Ao contrário, nós não conseguiríamos fazer a aprovação desse projeto, né? É a minha opinião, eu não sei a sua opinião se converge com a da gente. A gente também não viveu ali aquele momento, mas eu acredito assim que tem alguns exemplos na região ali de Palmeira das Missões, onde que houve uma confluência de, por exemplo, deputados e tudo que conseguiu se trabalhar bastante questão de emendas de bancada, né? E que deu um impulso muito grande para os hospitais ali da região. Um hospital geral também ali, quando tem essa força, né, de bancada e o poder político muito forte, eu acho que no meu entendimento faltou isso, faltou, né, ter esses projetos, buscar esse recurso, pressionar e trabalhar. Tá bom, é isso, é uma opinião só também. Nós concordamos com isso, só que também acho que foi uma decisão de momento que nós não estaríamos no patamar que estamos hoje se tivesse seguido esse caminho. Daqui para frente fica bem mais fácil. Vamos batalhar. Trilhar esse caminho. Márcio. A palavra está com o vereador Juvelino de Borto. Senhora Presidente, demais pares, imprensa demais presente, uma saudação especial ao Cyrano Cisilotto, administrador do hospital. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se essa dívida de 7 milhões está incluída parte ou toda, ou em que porcentagem poderia ser, referente aos investimentos na construção daquelas 2 novas alas do hospital, se tem alguma coisa oriunda disso ou não, você é só com a administração. E a segunda, se a Fundação Araucária trabalhou para alguma prefeitura ou trabalha para alguma prefeitura da região. Tá. Em relação à dívida, as construções foram pagas com uma permuta diária, né? O hospital fez uma permuta diária com o município e o município, não sei exatamente como é que foi a transação, e o município fez uma doação, ou fez uma doação de uma área dele para o hospital, exatamente. Então, e com essa área que o hospital recebeu, que não é ele junto ao hospital, né, ele pagou o construtor que fez todas as construções ali, é um acerto que teve ali. Estamos devendo ainda a construção agora da parte dos resíduos,
e o almoxarifado. Para atender às exigências, né, da vigilância, foi construído então um almoxarifado e a parte de resíduos. São 480 mil que estamos em débito com a construtora. A mesma construtora que fez as outras partes, ainda estamos devendo para eles. Não está dentro dessa dívida que eu falei para vocês. É uma dívida que nós vamos começar a pagar logo ali em seguida. Tá. E a Fundação Araucária, da minha parte, não conheço, assim. Pode ser. Acho que aqui para Farroupilha não tem a ProSaúde. Acho que não. Na região. Bento, talvez. Bento. Não sei lhe dizer assim exatamente, mas acho que Bento deve trabalhar a Fundação Araucária. A palavra está com o vereador Márcio Guilherme. Senhora Presidente, cumprimento a todos os vereadores, a comunidade, cumprimento carinhoso ao nosso ex-prefeito de Garibaldi e hoje nosso executivo aqui no São Carlos. Desejar desde logo um bom trabalho, muito empenho, que é da sua dedicação à tarefa juntamente à nossa comunidade, especialmente agora na administração do nosso hospital. Eu acredito que antes de perguntas, eu gostaria de fazer algumas considerações que creio que sejam necessárias nesta presença e nesse debate político e público que a nossa casa, a nossa Câmara de Vereadores está realizando em nome, evidente, de uma questão que trata-se do endividamento do nosso hospital. E é importante sempre frisar que a nossa comunidade de Farroupilha, ela tem uma identidade com a questão da saúde, que coloca a saúde como uma prioridade de alta necessidade política, inclusive. Por isso, a nossa comunidade, e principalmente através de contribuições privadas, o nosso município hoje contribui com mais de 50% da sua comunidade possui plano privado de saúde, diante da importância que coloca a questão da saúde. Não é diferente a contribuição e a aprovação unânime, independente de vereador, independente de partido, ao repasse de recursos ao Hospital São Carlos e outros programas de saúde. Por isso, eu compreendo que a vinda do Cirano, que hoje administra o nosso hospital, ela é muito importante, porque a transparência, e eu vejo que para que a gente possa passar de meras opiniões e é preciso ampliar a qualidade do endividamento. Eu acredito que algumas questões que foram colocadas, elas são fundamentais para que nós possamos fazer um juízo, até de juízo político, até da questão do endividamento, que é algo para nós, eu diria, que merece um aprofundamento. Por que eu digo isso? Porque nós passamos muitos anos e recentes, onde que o nosso município abdicou de investimentos importantes, a exemplo especialmente na área da infraestrutura, porque nosso município, a nossa comunidade, elencou a questão da saúde, especialmente o hospital, como algo sendo a questão prioridade para o município, para a sua comunidade, pela importância que a sua comunidade dá e contribui para termos uma saúde de qualidade. E, de uma forma surpreendente, nos é apresentado, e eu acho que isto que é o debate que estamos hoje realizando, uma dívida que ultrapassa 10 milhões de reais. É evidente que se nós analisarmos o tamanho do orçamento do nosso município, nós vamos verificar que talvez não seja um valor altamente, talvez que possa inviabilizar outros investimentos. Mas nós sabemos que a capacidade de investimento de um município é muito, muito baixo. E nós sabemos que a dependência do São Carlos, do nosso hospital, ao município,
digamos, é altamente interligado. Sem os repasses do nosso governo, do nosso município, da comunidade, do município, o hospital encontraria numa situação falimentar, conforme refere o nosso vereador Paulinho. Portanto, eu vejo que é preciso nós aprofundarmos. Qual é a qualidade desses 10 milhões de reais de dívida? O que isso atribui a equipamentos? O que é atribuído a questão do custeio? Desses 10 milhões, o que é atribuído ao imobilizado do hospital? E também sobre esse déficit mensal de 300 mil. O que é atribuído a isso? É a gestão? É a administração? O que envolve isto é fundamental para que a gente possa ter um juízo político, inclusive, da qualidade desse investimento. Porque, e quero concluir, se nós temos um orçamento ao redor de 24 milhões de reais, que é o que foi apresentado, e nós analisarmos que o endividamento é superior a 10 milhões, é evidente que isto é altamente significativo, esta proporcionalidade de endividamento e a qualidade que você muito bem traz, que são juros exorbitantes e fora da realidade, inclusive de mercado. Portanto, esta negociação é fundamental para que possamos viabilizar o hospital. Então, eu vejo que é preciso ampliar a informação da qualidade da operação de 300 mil mensais de déficit e a dívida de 10 milhões. De que se trata pontualmente esses 10 milhões? Obrigado. Acho que foi mais uma colocação sua, Márcio, e eu aqui de pronto não teria como te responder assim exatamente números pontuais de custeio, de pessoal, de construções, enfim, tudo que envolveu a composição dessa dívida, né? Então, o que assim, a grosso modo é a questão de financiamentos, né, de empréstimos, estamos pagando esses empréstimos, que eles se diluem ao longo do tempo, né? Claro, os juros são elevados para o momento que a gente está vivendo, são com fornecedores que estão em atraso, alguns até com títulos protestados, uma parte de salários de médicos que ainda não conseguimos botar em dia, né? Estamos devendo uma parte do salário de março. Então é isso, se compõe basicamente desses grandes blocos, mas se precisar sim, especificamente, posso levantar e encaminhar para a Câmara de Vereadores num outro momento. Tá bem? Eu acho que é importante a tua colocação, porque traz mais qualidade, né? Mas como eu recebi o convite para vir aqui, não sabia exatamente, sabia que era para falar da situação financeira, mas não sabia pontualmente, né? Senão teria trazido os números mais pontuais, digamos assim. Mas posso encaminhar para essa Casa Legislativa, se a presidente entender que é necessário, né, presidente? Sim. Tá. A palavra está com o vereador Rudimar. Quero cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, os funcionários da casa, e uma saudação especial ao Cirano. E prazer conhecer. O senhor, sabendo da situação que o hospital se encontrava, quando o senhor assumiu o hospital, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor já assumiu sabendo o problema que o hospital tinha na mão. O senhor tem um grande problema pela frente para ser solucionado. A expectativa que o senhor tem para até quando, se por um acaso, esse dinheiro do financiamento do banco não se consiga para vir para o hospital? Qual a sua expectativa para que não venha abalar hoje o atendimento do Hospital São Carlos no nosso município? Porque a gente vê hoje uma grande preocupação de todos nós, da administração, de vocês, dos vereadores, é uma preocupação geral, porque a saúde hoje ela tem que ser em primeiro lugar, e a educação para os nossos cidadãos, né?
E o Hospital São Carlos, sempre eu tive um bom atendimento no Hospital São Carlos. Nunca, eu não posso me queixar do Hospital São Carlos. E sobre os funcionários, enfermeiros, o quadro de enfermeiros, como que o hospital se encontra hoje? Que eu já estive visitando o hospital e já vi bastante reclamações de falta de funcionários na parte de enfermagem, né? Seriam essas minhas duas perguntas. Ele desejar uma boa sorte e seja bem-vindo. Tá. Obrigado, vereador Rudimar. A parte, eu vou responder pelo final, né? A parte de enfermagem, principalmente a parte de técnicos, é um grande problema que todos os hospitais aqui da nossa região enfrentam. O nível salarial que os hospitais pagam para os técnicos de enfermagem não é um valor alto e acaba ocorrendo uma competição com empresas, né, que pagam mais do que nós. Então, por vezes, né, e eu diria que há uma constante, um entra e sai de funcionários que buscam melhores colocações em postos. Então, nós convivemos, né, no hospital com essa situação. Mas não é só, digamos assim, o mérito do São Carlos. É uma situação geral. Só para teres uma ideia, o Pompeia tem 40 vagas abertas de técnicos de enfermagem. O geral deve ter mais de 30. Fátima, a mesma coisa. Isso né, espelha um pouco a realidade da nossa região. E nós também temos essa deficiência. Outro dia, de 11 técnicos de enfermagem inscritos para a gente cobrir as deficiências nossas, compareceram 4 para a entrevista e foi selecionado 1 que mostrou capacidade. O salário desses funcionários hoje ele o salário base vai em torno de R$1.100 reais. Né? Claro, tem vale alimentação, vale transporte, né? Mas realmente as empresas hoje, muitas empresas pagam bem mais, né, do que esse valor. Então, é uma situação que todos nós estamos vivendo. Nós tivemos agora no dissídio, né, do Sindisaúde, o sindicato dos funcionários, vai ser praticamente 10%. Isso aí dá um peso, né, significativo para a folha, né? Então a gente tem que buscar esse recurso, né? Trazendo a realidade, nós deveríamos pagar bem mais do que se paga aos técnicos de enfermagem. Por isso também a nossa carência de a gente não consegue suprir. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. E outro tema, Rudimar, referente tu me desculpe que eu acabei não anotando o primeiro tema. Outro tema é, hoje a situação que o hospital se encontra, qual é o prazo, né? O prazo que o senhor... Olha, a gente não dá para precisar exatamente, mas eu acredito que em um ano a gente consiga dar um bom equilíbrio para as finanças do hospital. A nossa tentativa é antes, né? Não é somente a questão do empréstimo do banco, essa é uma das coisas. Sim. Mas eu acredito que em um ano a gente vai conseguir dar um equilíbrio, né, se conseguirmos fechar todo o andamento, um equilíbrio razoável para as nossas contas. Ok, obrigado. A palavra está com o vereador Sidney Catafesta. Senhor presidente, eu não ia usar o meu espaço, pois cada questão aqui levantada nessa noite, as minhas dúvidas aumentaram. Então, ia fazer questão de não de usar o espaço nessa noite, mas quero cumprimentar o novo administrador do Hospital Serano, e dizer que, do fundo do coração, te desejar um bom trabalho ali dentro da ala do hospital. Obrigado. E esperamos e torcemos que você consiga tirar o hospital da situação negativa que se encontra neste momento, né? E, senhora presidente, eu vou esperar para a semana que vem, quando vir os nossos novos convidados a esta casa, que são os ex-dirigentes do Hospital São Carlos, né, que fizeram parte da direção, para que, após a vinda deles, a gente possa, então, dar entrada na nossa comissão parlamentar de inquérito, para que essas dúvidas a gente possa saber aonde foram gastos a mais ou a menos. Porque para tirar o Hospital do vermelho nessa situação, não adianta tu injetar dinheiro do poder público, não adianta, sabendo que algum canto tem um problema. Serano, algum canto está indo demais de dinheiro. É impossível uma instituição, eu marquei aqui, é tantos milhões que essa noite eu não vou conseguir dormir. Sinceramente, é milhões, 8 milhões e 100 mil de empréstimo negativo, né, que está devendo, 7 milhões e 500 mil de dívida ativas, né,
O poder público injetou ano passado esse ano 12 milhões, mais 7 milhões, são 19 milhões. Se não tivesse todo esse valor investido no hospital, seria uma dívida hoje de 28 milhões e 200 mil. Pode fechar as portas, se não fosse esse investimento do hospital, do poder público. Então, o novo administrador, quero te desejar, olha, do fundo do coração, que eu não queria estar na tua pele e administrar um hospital que está com um iceberg gigante dentro dele. Neste momento, a realidade é essa, presidente. Então, a comissão de inquérito, eu peço aqui que todos os vereadores venham conosco, porque a gente não está acusando ninguém. A gente quer saber onde que está o gargalo, onde está o problema, onde foi investido a mais, se tem muitos fornecedores, quais são os fornecedores, qual que tem que cortar, aonde tem que cortar, desligar a torneira. Então é isso. Tá? Desejar muito sucesso e dizer que estamos aqui para ajudar. O que vir de projeto, tanto federal, tanto estadual, tanto municipal, nós estaremos juntos para apoiar. Sabemos o quanto que tem dinheiro no governo federal e tem que pressionar ali a ala de projetos para fazer os bons projetos. Junto com os parlamentares, buscarmos a gorjeta, porque é uma vergonha. O governo federal, o senhor foi prefeito, sabe, de todos os impostos cobrados, o que a gente recebe. A menor partilha vem para nós, vem para o município. Então, eu quero te desejar um grande sucesso, tá? E obrigado. Conte conosco, que a gente está aqui para ajudar. De jeito nenhum a gente quer puxar para trás. E sim fazer com que o hospital continue sendo aquela referência em atendimento na saúde, que atenda todas as alas. E juntos possamos aqui unir forças. A presidente está aqui, uma batalhadora da saúde, precisar de nós dentro do Estado, estamos à disposição. Nas reuniões que tem das Santas Casas, estamos à disposição. Procure nós, vereadores. Então, de coração, um grande sucesso na sua batalha nova aí. O que precisar, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, vereador Catafesta. Bom, antes das considerações finais, também eu só também tenho mais umas perguntinhas, porque ficou... é uma coisa que muitas vezes chega até nós. Eu quero saber se o senhor tem conhecimento que há algumas cobranças indevidas com pacientes que são atendidos pelo SUS. Diferenças. São atendidos pelo SUS e pagam uma diferença. Eu quero dizer que estou falando isso porque tem chegado até a minha pessoa, não sei se outras pessoas, mas enfim, chegaram isso. Outra coisa, ouvimos também pela imprensa, a gente ouviu pela imprensa, que os juros com empréstimos bancários é de 0,5% a 2,5%. Eu quero saber se isso é verdadeiro ou não, apenas isso. E se na verdade, assim, o senhor até respondeu ao vereador Lino que essa dívida não se deu nesse ano. É claro que não poderia se dar apenas nesse ano, né? Mas o senhor tem conhecimento desde quando se iniciou essa dívida? Desde quando? Desde quando se iniciou? Né? Só para a gente saber mais ou menos. E outra, se as cirurgias eletivas, também isso é uma coisa que eu preciso saber, porque muitas pessoas também procuram que precisam de cirurgias e estão ali há muito tempo esperando. Hoje mesmo, para falar para o senhor, eu fui até a Secretaria de Saúde por causa de duas pacientes que estavam esperando há muito tempo cirurgia. E já está na mão deles lá. Então, se as cirurgias eletivas estão sendo efetivadas ou estão sendo diminuídas vamos dizer assim, por esse motivo desse déficit que talvez não... Se existe falta de médicos e de anestesista. Isso aí é uma coisa que a gente tem que saber se hoje existe falta de médicos ou de anestesista no hospital. E também, por fim, se o senhor puder mesmo nos encaminhar aquelas perguntas da pontualidade que o vereador Márcio colocou, que acho que isso é muito importante para casa ter isso. Se o senhor puder encaminhar para nós vereadores termos na mão, então, se puder dar essas respostas, se o senhor quiser, até a gente pode mandar a ata para o senhor para saber exatamente quais foram as perguntas que foram feitas aqui e as respostas que o senhor deu, enfim, vai estar aí. Então,
Até se o senhor quiser, pode me responder essas questões bem rapidinho aí e fazer já as suas considerações finais. Ok. Bem, a cobrança no SUS, isso é crime, né? Isso é importante. Se tu tiveres e quiser nos indicar, Glória, a pessoa, nós vamos ligar, se tiver um telefone, a gente vai ligar, nós precisamos saber disso. Porque o diretor, ou o profissional que atendeu e que fez a cobrança, pode ser preso, né? Então eu preciso saber para mim me prevenir para não ser preso. Então, se tu puderes nos passar, digamos, as pessoas que foram cobradas, né, indevidamente, é muito importante. Eu desconheço, né, sobre esse assunto que está ocorrendo lá no hospital. Os juros, então, já comentei também antes, mas os juros dos empréstimos bancários, eles vão de 0,5%, o juro mais baixo é do Unicred, onde que, quando a gente toma o juro, a gente acaba sendo associado da Unicred, né? E, na verdade, depois tem mais, não é TJLP, é um outro índice que assume, ele acaba indo para 1 e... Esse de 0,5 acaba indo para 1,10, 1,20, mas depois ele retorna uma parte, porque como a gente acaba sendo associado da Unicred, retorna, então e ele fica em torno de 0,7, 0,8% ao mês. Né? Então vai de 0,5 a 2,7 os juros tomados de empréstimos bancários. Quando iniciou a dívida, eu não posso te precisar agora, mas os empréstimos, né, não são só empréstimos, os empréstimos foram tomados desde... eu não tenho aqui, nesse aqui eu não tenho a data, mas eu acho que foi 2005, já tinha um empréstimo, e aí assim sucessivamente. Deixa eu ver, eu tenho um aqui que eu tenho empréstimo. Desculpe, o mais antigo é de 2010. Depois vem 2012 e 2013, 2011, 2010, 2011, 2012 e 2013. Ok? O senhor não tem os valores de cada ano? Tenho. Posso mandar. A lista é grande. Isso. Então tá, ok. Posso mandar. Mando a lista, eu acho que é melhor. Tá bom. Deixa eu ver o que mais aqui ficou, vereadora. A dívida, ela não é só bancária também, né? Ela com a questão das construções e tudo isso aí ao longo do tempo foi se formando. Mas eu acredito que a mais importante é a bancária, né? É a bancária. Cirurgias eletivas estão sendo efetivadas ou estão sendo diminuídas? Na verdade, elas se mantiveram. Elas deixaram de ser realizadas em janeiro e fevereiro por conta de atrasos de pagamento de salário de médicos. Os médicos, quando estava o salário atrasado, em janeiro estava salário atrasado de novembro e dezembro, acertado uma parte, depois em fevereiro foi acertado uma partezinha, e quando nós entramos em março, nós acertamos o que restava de dezembro e janeiro. Em abril acertamos fevereiro e agora estamos acertando março para os médicos. Mas o importante foi que se retomou esse trabalho. Então agora nós estamos de novo a todo vapor, né, e tocando cirurgias, fazendo. Nós vamos cumprir com a nossa meta, que é em 60 dias fazer são mais de 100 cirurgias, né, e eu acredito que essas devam estar dentro desse rol de cirurgias eletivas que estão programadas. Se parou, então, por um tempo, por conta de atraso de pagamento de médicos, e agora se retomou, né, a normalidade. E faltam médicos? Médicos não faltam. Anestesista tem. Nós estamos com um problema que os anestesistas, é um grupo que há um contrato com um grupo de Caxias, uma empresa de Caxias, e eles dificilmente vêm para uma cirurgia à noite ou em fim de semana, embora o contrato reze que eles têm que vir. Então, nós estamos estudando quais os mecanismos que nós temos que cobrar para efetivar o contrato que está assinado por eles. Então, há uma falta, assim, de serviço de anestesia às noites
que os médicos se dispõem a fazer cirurgia e aos fins de semana. Por vezes nós temos problema com anestesistas. Tá bem? Considerações finais, então, presidente, me permite, eu queria agradecer muito à Câmara de Vereadores, a todos os vereadores, obrigado pela atenção, acho que estamos aí há um bom tempo, né, e espero que eu sei que não podemos atender a todas as perguntas de vocês, a todas as dúvidas de vocês. Mas eu acredito, assim, que de uma maneira geral a gente conseguiu trazer uma realidade, né, que nós estamos vivendo lá em São Carlos. Queria repetir aqui um convite a todos vocês, quando quiserem comparecer ao São Carlos, deem uma telefonada, nem sempre a gente está ali presente ou à disposição, mas deem uma telefonada, a gente agenda, né, uma hora para recebê-los, para quem não conhece todo o hospital, né, a gente pode fazer um bom conhecimento aí do hospital, enfim, o que vocês precisarem da gente lá no hospital, contem com a gente, né, estamos de portas abertas, e me colocar, Glória, à disposição dessa casa, sempre que houver necessidade de esclarecimentos, enfim, a gente está à disposição. Muito obrigado. Cirano, nós é que agradecemos, essa casa agradece muito a sua presença hoje aqui, veio esclarecer muita coisa, porque muitas vezes a gente ouve, mas o senhor foi bem claro aqui, e outras que o senhor talvez não tinha como nos falar hoje, o senhor vai nos remeter. Isso é muito importante para a casa, para os vereadores, ter tudo isso em mãos. Então, nós agradecemos a sua presença nessa casa, o tempo foi longo, mas pode ter certeza que veio esclarecer muita coisa. Então, nós queremos te desejar muito sucesso, assim como todos os vereadores já desejaram, eu também quero te desejar sucesso, e tenha certeza que nós também, o senhor também pode contar com esta Casa Legislativa, com essa presidente, com esses vereadores, pode contar conosco, porque quem precisa realmente é a comunidade, é a população. Nós precisamos muito do hospital, tem só um hospital, e a gente sabe, já houve tempos que nós tínhamos 2 hospitais aqui na cidade, hoje temos um só, e nós queremos sim que a nossa população seja muito bem atendida, que quando precise, porque quando o problema todo, assim, a pior coisa eu acho assim, quando a gente está doente, que a gente precisa realmente de um médico, precisa do hospital, e muitos não têm condições de ter a Unimed, por exemplo. Muitos precisam do SUS. Então, eles têm que ser bem atendidos. E a gente fica muito triste, Cirano, quando a gente ouve reclamações. Eu sei que de tantos atendimentos que a gente vê num dia só, veja bem, é muitos atendimentos mesmo que o hospital dá, que vamos dizer, os postos de saúde, enfim, que toda a saúde faz em Farroupilha, são muitos atendimentos. Mas um atendimento é uma vida. É uma vida, e a gente sabe que essa vida está precisando. Às vezes é uma criança, às vezes é uma pessoa de idosa, enfim. Então a gente deseja sucesso. Obrigado. E que tudo o que vocês fizerem por melhor Farroupilha estão fazendo realmente para toda a cidade, e todo mundo vai agradecer. Muito obrigado, Cirano. Obrigado, Glória.